Quem não quer ter um sorriso bonito? Para que isso aconteça é preciso escovar bem os dentes. Mas será que o brasileiro cuida bem dos dentes? Esse é o tema do TV Câmara Entrevista de hoje. No programa de hoje nós vamos falar sobre o dentista. Para isso estamos recebendo a doutora Leia de Oliveira Zácaro, presidente da PCD, e trabalha há 24 anos na rede pública aqui de Jacareí. E também o jornalista Ícaro Leal, que vai nos ajudar a conduzir essa entrevista. Seja bem-vindo, Ícaro. Seja bem-vindo, doutora. Para as pessoas que estão em casa entenderem bem sobre essa associação, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente o que é a PCD, o que significa a PCD. A PCD é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Em todo o estado de São Paulo, há 90 regionais e 15 núcleos. E aqui em Jacareí nós temos a PCD Regional de Jacareí, que engloba 5 cidades: Jacareí, Santa Branca, Santa Isabel, Guararema e Igaratá. Então, todos os dentistas dessa região podem se associar na nossa regional. Você está como presidente lá há quanto tempo, doutora? 3 anos. 3 anos? Isso. E quais são as funções que a associação exerce aqui no município? A PCD, como a Associação Representativa de Classe, ela trabalha em prol do cirurgião dentista associado, né? Através de atividades, promovendo atividades científicas, como nós tivemos agora, semana passada, uma jornada odontológica, atividades sociais, recreativas, né? Tudo para o bem-estar geral do cirurgião dentista, né? E o que é necessário para um cirurgião dentista ele se filiar à associação? O cirurgião dentista, ele deve procurar a secretaria da sede na nossa regional, tem um formulário específico, né? E há diferenças entre as categorias de associados. Por exemplo, um acadêmico que está fazendo faculdade, né? Ele pode se associar como acadêmico. Você tem um recém-formado que também pode se associar, o efetivo, tem várias outras categorias. E dentro dessas categorias, ele se enquadra dentro de um quadro de mensalidade que é mais adequada, o menor, né, para o acadêmico, e ele já pode ter os benefícios da associação. Então, a associação ela é mantida exclusivamente pelos sócios dela? Associados, são sócios. A mensalidade dos associados. Aqui em Jacareí, nós completamos agora, no dia 18 de maio, 48 anos de existência, que foi fundada em 1965. Então, daqui a 2 anos, estaremos comemorando, né, bodas de ouro da nossa associação. E nesse período todo, você percebe a diferença? Claro que nessa época do início você não estava associada, mas desde quando você começou a ingressar na carreira odontológica, você percebe muitas mudanças na associação? Ela evoluiu bastante? A odontologia em si, né, evoluiu demais, né? Tanto é que eu tenho 25 anos de profissão e nesses 25 anos houve um progresso enorme dentro da odontologia, né? E a associação é no sentido de criar relacionamentos, porque o dentista às vezes fica no seu consultório, né? E ali é uma oportunidade que a gente tem de estar reunindo, né? Como eu já disse na semana passada, a gente teve a oportunidade de encontrar os colegas, passar um tempo junto, né? E isso é muito frutífero, né? Para o bem-estar dos profissionais. A senhora tinha falado dos projetos que a associação faz. Queria que a senhora contasse um pouco mais sobre esses projetos. Como que são realizados? A PCD, de um modo geral, né, a nível de Estado de São Paulo, ela tem um congresso, que é o maior congresso da América Latina, que é o CIOS, que ocorre todo mês de janeiro em São Paulo, e vem gente do Brasil inteiro para participar desse congresso, nesse último. Agora a meta era 100 mil adesões e foi alcançada a meta, né, desses associados. E na região nossa aqui, no nosso PCD, nossa regional, a gente, além das atividades científicas, desenvolvimento de cursos, jornadas, né? A gente também promove encontros,
partes sociais, viagens, né? Tudo que é referente a qualquer entidade associativa de classe. Né? Como é que são esses projetos sociais? Tem algum aqui voltado para alguma comunidade aqui da nossa cidade? Todo mês de outubro, nós temos um projeto que chama-se Oficina do Sorriso. São convidadas escolas que levam os alunos a um dia lúdico, com montagem de brinquedos. A gente tem um convênio com a Faculdade de Odontologia de São José Unesp, que vem com os alunos. E é um dia de promoção de saúde bucal. Então, as crianças vêm, elas ganham escova de dente, pasta, elas escovam os dentes, aprendem a fazer a escovação. Há um teatro também que elas gostam muito, participam, né? Então, é uma maneira de estar promovendo a saúde bucal na cidade, né? E as escolas, elas procuram a associação ou vocês A gente faz o convite, né? E tem um número de pessoas que pode ser atendidas e conforme vai uma listagem, um agendamento, as escolas levam os alunos. E isso é realizado desde quando que começou esse projeto? Esse projeto específico da Oficina de Sorriso já começou há 3 anos no meu mandato, né? A gente desenvolveu esse projeto e estamos dando sequência a ele. E como que a sociedade vê esse trabalho social aqui na cidade? É muito bem aceito. Tanto é que você encontra com as crianças que já foram, né? Fica perguntando, dentista, quando que vai ser o próximo? Que dia que vai ser, né? As crianças gostam muito, que é uma coisa extra classe de aula, né? E eles aprendem, se divertem, porque é muito gostoso, passa o dia e é muito bom. E é bom para o dentista, acho que ver o sorriso da criança, um sorriso que ele ajudou a cuidar, né? A tratar. É muito gostoso. Tudo que envolve criança, né? E tudo que envolve saúde, na promoção da saúde, porque eu, como especialista em saúde pública, a gente preza muito pela prevenção, né? E na prevenção de doenças, em todas, independente se são doenças bucais ou doença geral, nós temos 5 princípios de prevenção que foram desenvolvidos por Livre e Clark, que são 2 médicos, que o primeiro estágio é a promoção da saúde. Tudo que você faz, como ter esgoto, água tratada, segurança, uma moradia morável, né? E você está promovendo a saúde. Depois disso, você tem o nível 2, que é a proteção específica, ou seja, para cada doença, você tem uma proteção específica. No caso da odontologia, é a escovação do dente, né? Manter a boca higienizada e a aplicação de flúor, que é uma das coisas que contribui para a redução da cárie dental. Depois você passa para um terceiro estágio, que é o diagnóstico precoce e pronto tratamento. O que é isso? O diagnóstico precoce é você conseguir examinar o paciente no estágio que a doença, cárie, ou gengival, ou periodontal, esteja com algum problema, mas no seu início, né? E aí você consegue fazer o tratamento e impedir o avanço dessa doença. A partir do momento que isso não foi tratado, não foi curado no estágio 3, ele passa para um 4º estágio, né? Que é a limitação do dano. Ou seja, no caso da cárie, como a doença, né? Cárie. Se você não teve a prevenção, você passou por um processo e aquele dente não foi tratado inicialmente, né? Ele vai ter um agravamento da doença, né? E aí você vai ter que fazer um tratamento, às vezes um tratamento de canal, né? Uma coisa que vai evoluindo, uma forma que a doença vai evoluindo e vai se agravando, né? E o nível 5, que é a reabilitação. A partir do momento que você não tem mais como você tratar a doença. Então, você vai ter que passar um caso de fazer uma extração de dente, no caso, né? Ou fazer uma reabilitação protética, ou um implante. E esses 5 níveis de prevenção podem ser aplicados a qualquer doença, né? Então, quanto mais a gente puder atuar na parte inicial, você não tem evolução da doença, né? Inclusive, na parte também de custo, é muito mais fácil, muito mais barato trabalhar em prevenção
do que você deixar o tratamento ficando numa situação de evolução da doença e o tratamento vai ser muito mais caro e mais difícil, né? Para o dentista, é ruim arrancar um dente? Ele se sente mal arrancando um dente, sabendo que aquele dente poderia ser tratado e não houvesse uma extração? É uma situação, principalmente os dentes permanentes, né? Quando você chega um caso que você precisa tirar um dente permanente ou por cárie ou por doença periodontal, porque a gente tem que fazer uma diferenciação, né? O dente pode ser perdido por causa da doença cárie, que é uma doença que atinge o dente. Mas, às vezes, né, a pessoa não perde o dente só por causa de cárie. A falta de higiene também faz a pessoa perder o dente. Por quê? Por causa da placa bacteriana. Essa placa bacteriana, ela fica aderida ao dente e ela precisa ser removida. Se ela ficar uma média de 72 horas, às vezes a pessoa pode falar, mas eu não fico esse tempo todo sem escovar o dente. Mas às vezes não é uma remoção correta. Escovou, mas não fez corretamente. Ela é uma placa mole que é removida. Você imagina assim, uma parede que um pedreiro acabou de fazer o reboque, né? E você vem com uma mangueira e joga água. O que vai acontecer? Aquele reboque vai sair. Então, a placa bacteriana que está aderida ao dente, com uma escovação bem feita, passar o fio dental, você consegue remover essa placa bacteriana. A partir de um tempo, se ela ficar na boca por esse período maior, o que acontece? O próprio cálcio que está na saliva, ele vai depositando nessa placa bacteriana e essa placa bacteriana vai calcificando, que daí torna-se o tártaro. Então, o que é o tártaro? É uma placa bacteriana madura, endurecida. Então, se você pensar aquele reboque que antes era recém feita a parede, você jogou água e ele saiu, a partir do momento que ela endurece, você pode jogar água que você não consegue tirar mais, né? Ou seja, você pode escovar, passar o fio dental, você não consegue tirar mais. Sim. Aí você tem que partir de um princípio de remoção mecânica desse tártaro, né? No caso, uma parede seria um pedreiro quebrar a parede. Então, no caso, a gente, como dentista, teria que fazer isso. Remover mecanicamente esse tártaro, né? Porque se você ficar com placa e tártaro, você vai ter uma perda óssea. Então, você pode vir a perder o dente, que às vezes esse dente não tem cárie, mas ele vai perder essa estrutura de sustentação, vai amolecer, e tem casos que a pessoa vem adulto, né? Que não tem mais tratamento. Você tem que fazer a extração do dente mesmo. E às vezes o dente não tem cárie, entendeu? Entendi. E só voltando um pouco antes, qual que é a idade que a pessoa pode levar o filho já num dentista para começar a cuidar do tratamento? O ideal é que essa preocupação já exista desde a gestante. Aqui na Prefeitura de Jaqueline, existe um trabalho que chama Bebê Clínica, que já começa a trabalhar com as mães antes do nascimento. E depois que as crianças nascem, já começam a fazer a prevenção com as crianças. A ideia é prevenir para evitar problemas futuros. E dente tem prazo de validade? Por exemplo, até quantos anos que a pessoa consegue manter os dentes na boca? Como consegue manter até morrer? O ideal, né? O ideal é você ter uma higiene correta, cuidar, né? Procurar o dentista regularmente para detectar algum problema. Se você fizer isso, né? O certo é você morrer com seus dentes na boca. Esse é o correto, né? E antigamente as pessoas perdiam muito dente, usavam prótese, e esse quadro está mudando, né? Esse quadro está mudando, as pessoas estão ficando tendo seus próprios dentes ao invés de dentes artificiais, né? Agora, com relação, abrangendo mais um pouquinho, com relação à área de trabalho, o mercado de trabalho para os profissionais de odontologia, na sua avaliação, como está esse mercado hoje? Então, os dentistas, eles podem atuar em seus consultórios particulares, em empresas, entidades, no caso, serviço público, né? E
Agora, aqui no Brasil, principalmente na nossa região, né, a gente vê que há uma concentração de profissionais, né, em determinadas áreas, principalmente Sudeste, e há áreas que estão precisando desses profissionais, né? Então, se você quer ter um campo de trabalho mais amplo, com mais oportunidades, está fora dos grandes centros, né? Agora, a pessoa tem que ter a disposição de querer procurar, mas existe um vazio que está precisando de profissional. Qual que é o número de associados aqui em Jacareí? Aqui em Jacareí nós temos 187 associados. E é um número alto, um número baixo? Então, eu acho que dentro do quadro que nós devemos ter quase o dobro desse número de não associados na cidade, né? Mas também nós temos que pensar, como nós temos uma outra PCD em São José dos Campos, tem associados que trabalham aqui e lá, então eles podem se associar na PCD de lá, tá? Entendi. Agora, a gente falou desse número de associados, o número de dentistas que existem mais ou menos aqui na cidade. Qual é a área da odonto onde nós temos mais especialistas? São maiorias clínicos gerais? Então, inicialmente, na parte de especialidades, houve um boom na parte de ortodontia, né? Então, a pessoa formava, já queria fazer especialização em ortodontia. O que é ortodontia? É a correção dos dentes através de aparelhos, né? Fixos ou móveis. E depois foi mudando um pouco com a vinda dos implantes, a facilidade, desenvolvimento, né? Na parte de implantes. Então, tem sido muito focado também a parte de ortodontia, né? A parte de implantes tem crescido muito nesses últimos anos. Tem crescido mais porque tem sido mais acessível, né? Para as pessoas isso poderem... que eu ia dizer, o custo antigamente, uns 10 anos atrás, era muito maior do que hoje. Isso. E você só encontrava esse profissional em grandes centros, né? E hoje você já tem no nosso município, né? Bons profissionais atuando nessa área. Bom, nós estamos conversando com a doutora Leia de Oliveira Zácaro e o jornalista Ícaro Leal, falando um pouquinho sobre a PCD, um pouquinho sobre a odontologia aqui na nossa cidade. No próximo bloco nós vamos tratar mais sobre esse assunto. É um minuto só, a gente está de volta.